Para que os deuses castigam? A gente começa com essa digressão e essa sugestão de devaneio, já colocando aqui uma afirmação de que os deuses castigam. E nisso a gente entra no conceito do que é o castigo, do que são os deuses, e vamos, para poder dar um vaso, falar uma cena mítica. Então a gente também vai inserir a mitologia para poder viajar nessa imagem dos castigos. O grego imaginava 3 estilos de justiça: a justiça num estilo Atena, a justiça num estilo Temis e a justiça num estilo de Nêmesis. Nêmesis, para o grego, era uma justiça implacável, era como se fosse o próprio divino redistribuindo a ordem das coisas. Então, imaginem quando nós fazemos algo da ordem da desmedida, que para o grego era algo, como eles chamavam, né, de híbris. Essa híbris que trazia um certo desequilíbrio da ordem das coisas era colocada numa certa homeostase com esse estilo de justiça nêmesis, né? Então ela entregava a possibilidade de uma reordenação nas coisas que ficaram desorganizadas, né? Quando a gente vive, eu acho que todos nós podemos entender do que se fala quando a gente vive uma desmedida, né? Até há uma compreensão ou uma crença popular, cultural, de que se você for vaidoso demais, de que se você for feliz demais, de alguma maneira vai vir uma infelicidade depois, alguma coisa vai dar errado. Tem gente que diz assim: eu estou feliz demais, eu já estou preocupado com o que vai acontecer, ou eu tô tendo muito sucesso, é melhor eu não falar muito disso por aí, né? Porque isso pode ser tirado de mim de alguma maneira. Eu posso pagar pela boca ou pela língua, né? Se eu tiver demais num polo, isso pode trazer o polo oposto como um castigo. Mas é um castigo, ou como a Maria falou, é alguma coisa que ajusta uma desmedida, é porque está demais, é porque tem uma desmedida, é porque tem uma híbris, né? Então essa compreensão, esse modo de compreender uma dinâmica psíquica que nós vivemos, parece já estar figurado na mitologia, né? E aí, em função disso, vale lembrar o que o Kerene, que é inclusive uma referência, um mitólogo de referência para o Jung, nos diz sobre isso, né? Que ele vai falar que cada deus é a origem de um mundo que sem ele permanece invisível, né? O Deus, cada Deus torna visível algo para nós, algo que, né? O Deus, cada Deus, né, como aparece nas mitologias, para Jung, nomeia uma potência. Ao nomear, faz existir para nós, nos dá reconhecimento, nos faz aparecer aquilo que nós vivemos como potência em nossas vidas. Quando nós vivemos uma sensação, uma experiência de que alguma coisa nos puxou o tapete, de que algo me fez gaguejar na hora que eu estou fazendo uma apresentação, me fez sumir as palavras, me fez dar um branco, né? Ou me fez ficar subitamente triste num momento que seria feliz para mim. Esse algo, quando experimentado em potência, é algo que parece ter uma autonomia contra a qual falha qualquer tentativa de controle da minha parte, ou se eu consigo controlar, eu preciso gastar muita energia para isso. Então, que representação, que imagem, ou de que forma melhor isso poderia ser apresentado para nós, se não como a imagem de um Deus, já que tem potência.
né? Isso que você está falando é tão interessante porque me remete àquela entrevista que o Jung deu e que depois veio a constar nas obras completas dele, falando do que Jung tinha como experiência do que é Deus, né? E aí quando perguntam para ele o que é Deus para você, se ele acredita em Deus, ele fala, eu sei. E aí ele discorre a respeito disso e ele traz uma coisa que para mim ficou bem marcada e bem interessante. Ele descreve Deus como algo que nos atravessa na experiência, a ordem por nós traçadas, né? Para o bem ou para o mal. É da ordem de desorganizar, ou como Bachelard traz num livro muito interessante dele, Gaston Bachelard, sobre o ar e os sonhos, que ele coloca que imagem tem o poder não só de formar algo, mas de deformar algo. Quando Jung coloca essa sensação de que Deus é algo que nos atravessa, um curso por nós traçados, e dessa ordem de reorganizar as coisas, parece que ele está falando desse espaço que reorganiza, que talvez deforme o quê? Talvez esse ego que acorda para uma vida como se tivesse que matar um leão de Nemeia por dia, as aves, né, do lago Estínfalo, aquelas 6 primeiras tarefas de Héracles que ele desenvolve matando monstruosidades no Peloponeso, parece que de alguma maneira isso é reimaginado no homem moderno, quando nós acordamos para a nossa vida nessa sensação de que temos essas tarefas hercúleas a serem praticadas. Será que é desse lugar que Jung, né, nos convida a devanear sobre essa experiência de Deus que nos atravessa e que propõe-se a uma reorganização desse ego heróico que acorda para uma vida como se fosse realmente uma batalha? E será que é a partir desse imaginário que a mitologia nos convida a reimaginar os castigos? O que a gente vê como castigo era vivido pelo grego como castigo? E é vivido por nós como castigo também, né? Da mesma maneira que a gente tem narrativas míticas de comportamentos coletivos que talvez tenham sido tão sedimentados, imaginados e reimaginados pela humanidade que geraram narrativas coletivas com conteúdos bastante semelhantes, né? E que hoje nós reexperienciamos através do cinema, né? Nós vemos, por exemplo, em filmes, a Maria está falando do ego heróico e tal, e que a gente vê em filmes como Guerra nas Estrelas, como Senhor dos Anéis, e vários filmes do cinema americano até que enfatizam um ego heróico que tem que fazer conquistas para si mesmo, para causar alguma reparação ou salvar uma cidade, uma coletividade. E nós vemos o quanto essas narrativas têm elementos comuns que se repetem e que continuam nos atraindo, mesmo a gente reconhecendo esses elementos repetitivos, que não são novos para a gente, né? Então nós estamos buscando na mitologia narrativas coletivas do comportamento humano, que nós, por acaso, será que alguém de nós aqui imagina que isso é algo velho? Que são histórias milenares que não se aplicam mais hoje, que essas pessoas experimentavam esses comportamentos há centenas ou milhares de anos e que hoje isso não nos diz mais respeito, ou que ao contrário a gente continua podendo viver a vida como um ego heróico, podendo ver o mundo e a vida como um adversário, ou se a gente continua se sentindo muitas vezes transformado num monstro, né? Ou tendo que lidar com monstros, e tanto que o cinema trata desses temas até hoje, como a gente vê nas Aventuras de Pi, onde ele tem que lidar com um tigre dentro de um barco no oceano, né? Como a gente vê no tema da transformação, da metamorfose num monstro, no clássico Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, até no Incrível Hulk,
né? Então, esses temas míticos seriam atuais? Eles podem dizer da universalidade dos fenômenos psíquicos que todos nós experimentamos? E desse modo poderiam funcionar de modo a ampliar a compreensão daquilo que nós continuamos reexperienciando como seres humanos até hoje? Quando você disse isso tudo, me remete a uma conversa que a gente estava tendo, que a gente está sempre digredindo sobre algum assunto que julgamos interessantes, e o reimaginar isso, né? É a gente trazer para a ordem do dia, trazer para a mesa, trazer para a roda de amigos essas cenas do dia a dia que são o reimaginar da própria cena mítica. Porque aquilo que a gente chama de mito, que vivemos, né, como se fosse algo que não existiu, não tem nada a ver com o tempo. A Patricia Berry tem uma frase maravilhosa onde ela tenta colocar que o que ela experiencia como um mito, e ela fala de cenas primordiais que nada tem a ver com o tempo. Então, quando a gente pensa em algo antigo, algo que não se dá hoje em dia, nós somos o reimaginar desses seres divinos, como Jung coloca. E o que é mais impressionante, isso às vezes acontece na nossa revelia. Então nós somos reimaginados por esses divinos e a nossa revelia. Essa pergunta-chave que angula a conversa de hoje, para que os deuses castigam, a gente está aqui digredindo a respeito do que é o divino, mas também é interessante pensar no que o grego entende como justiça. E uma das cenas, uma das deusas, né, que encampam esse pensamento é Nêmesis, que é a justiça implacável. É o lugar onde a ordem das coisas foi violada, uma híbris é cometida, e Nêmesis vem trazer essa justiça distributiva, reorganizando as coisas, trazendo um certo equilíbrio, né, uma certa homeostase. Um dos mitos muito interessantes que eu separei para a gente conversar, traz essa perspectiva de estarmos olhando, observando as monstruosidades. E antes de começar a falar do mito, me ocorre a necessidade preeminente que temos de estarmos diante das nossas feras, né? Escutar as feras. Aquele livro incrível que muitos de nós tivemos a oportunidade de ler, que nós somos colocados em contato com os nossos ursos. E será que essas monstruosidades elas estão ali para serem, o estilo ego-heróico, né, para serem aniquiladas? Quando estamos diante das nossas monstruosidades, das nossas feras, quem em nós faz esse movimento? Descemos como para esse lugar? É aniquilando? Nós estávamos até fazendo aqui uma associação, uma viagem com uma cena do Hobbit, do Senhor dos Anéis, aliás, onde um Hobbit está falando sobre aquela criatura, o Sméagol, né, que tem uma aparência de uma deformidade que já surge de uma metamorfose, né, de um Hobbit antigo. Muitas vezes está andando inclusive de 4, tem uma aparência um pouco mais animalizada, né? E o Hobbit está falando desse personagem, do Sméagol, está olhando à distância ele, do alto, e tá falando sobre a inutilidade dele, está fazendo algum comentário sobre esse caráter repulsivo do Sméagol. E o Gandalf, a figura do velho sábio, do mago, do feiticeiro que aparece ali, responde a ele: não seja tão apressado em julgar as coisas. Mesmo ele, quer dizer, mesmo essa monstruosidade tem um papel na história, tem seu papel na história. E mesmo o mais sábio não é capaz de ver o quadro todo, né? Então,
isso pode trazer para a gente essa pergunta de: será que aquilo que é monstruosidade na minha vida, em mim, aquilo que é vivido como monstruosidade, será que isso tem um papel na minha vida? Será que isso faz parte de uma totalidade que não é percebida? Né? Porque nem o mais sábio tem a capacidade de perceber um quadro inteiro, de perceber a totalidade de algo, para poder encontrar o lugar dessa monstruosidade dentro de uma totalidade, né? O lugar em que isto fará sentido, aquilo que eu vivo como monstruosidade, né? Eu amei quando você estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravação sobre patologizar, que entra exatamente aí. Você quer falar um pouco disso que você estava trazendo, sobre essa ponte entre o que vivemos como monstruosidade e o próprio presente que o Jung traz ao reimaginar as patologias, né? Inclusive porque aquilo que a gente vive como monstruosidade, muitas vezes, já tem alguns nomes de diagnóstico. Depressão, pânico, né? Fobias, as mais diversas. E isso tem algo a nos comunicar, né? A depressão tem alguma coisa a me dizer, o pânico tem alguma coisa a me dizer, o toque tem algo a me dizer. Isso é uma monstruosidade mesmo, ou é vivido como monstruosidade porque ameaça corrigir alguma desmedida com a qual eu estou bastante identificado, né? Então, como uma pessoa me disse, que a depressão me diz que a minha vida não tem sentido. E será que tem? No final, ela concordou com a depressão. A minha vida realmente está sem sentido. Então, aquilo que poderia ser vivido como monstruosidade passou a, vamos dizer, cooperar de alguma forma, porque a partir do momento em que eu me abro para algo, este algo se abre para mim. Então, talvez a oposição daquele encontro se desmanche, né? O Hillman traz, naquele livro incrível dele, o Revendo a Psicologia, o patologizar como um dos verbos, né? Desse olhar novo que o Hillman propõe em cima da psicologia. E ele coloca o patologizar como uma expressão criativa da alma. E que interessante a gente imaginar a depressão como um quê criativo que se dá nesse velho olhar sobre a vida, possibilitando que a gente possa reimaginá-la, colocar as coisas em uma outra perspectiva. Talvez alterar essa consciência que vê as coisas de uma maneira ruim, que não cabe, o que eu fiz de errado, por que esse câncer chegou, e poder observar isso daqui como uma grande conversa, né, com esses seres divinos, porque Jung nos lembra que os deuses saíam de seus templos e foram viver às vezes nos shopping centers, naquelas compras compulsivas, e por que não imaginarmos, né, como ele coloca, que viraram doenças, que eles estão, de alguma maneira, encampando as depressões, os pânicos, as ansiedades, mas eles querem algo de nós. E é isso que vivemos como castigo? Então, sem mais delongas, né, eu vou trazer aqui um recorte de uma cena mítica muito interessante de Ovídio nas suas Metamorfoses. Ovídio tinha a pretensão nos proêmios de falar de tudo. Olha que interessante, ele nos entrega uma carta de intenção onde ele quer falar sobre tudo. E cá para nós eu acho que ele conseguiu falar, se não de tudo, quase tudo. E um dos primeiros mitos que Ovídio traz é sobre um deus, que é de uma região muito selvagem, uma região mais arcaica, essa região do Peloponeso, né? Mas ele vem já num período onde a coisa já estava mais civilizada, porque ele teve vários irmãos que iniciaram várias cidades, né? Então, assim, já é uma região complicada, mas onde já é tocada por alguma civilização. Nesse período da história, Zeus descia à Terra e eventualmente via como é que estava a ordem da Xenia. A Xenia para Zeus era um dos seus atributos mais importantes.
Zeus Xênios, era o Zeus hospitaleiro. Então, o que nós temos de conceito de Hermes e de Hestia como hospitalidade, como um tandem, como o James Hillman gosta de colocar, que são as coisas vistas em duas perspectivas e que uma casa com essa outra. Nós temos aqui um Hermes, que é o hóspede, e temos uma Hestia, que é o que é hospitaleiro, e essas coisas se conversam. Vamos aqui imaginar um Zeus que ainda é mais hospitaleiro do que esse tandem, que é esse Zeus que se apresentava aqui entre os mortais, os Zeus Xênios. Então ele chega entre nós, ele se apresenta como um divino, mas esse rei, Licaon, ele questiona: nossa, será que é Zeus mesmo caminhando aqui entre nós? Não sei, estou desconfiado. E vamos lembrar que estamos falando de um período onde nós dividimos a vida, a mesa com o que é divino. Né? O divino e o humano meio que estava na possibilidade de dividir um banquete. Né? E nesse momento Licaon questiona, ele acredita que aquilo não é possível ser Zeus, aquela pessoa ele não acredita que esse divino está ali na mesa, e ele resolve pegar uns presos que estavam ali no castelo e desmembrá-los, fazer um cozido, fazer um assado e servir na mesa de Zeus. Nesse momento, Zeus transforma Licaon no que ele estava oferecendo ao divino, numa bestialidade. E Licaon é transformado num lobo. Então a figura do lobo, essa imagem animalesca, transforma Licaon. Onde ele queria falar, saiu uivos. Onde ele tentava pegar, viraram patas. E o vídeo tem esse lugar cinematográfico, né? De quando você lê as Metamorfoses de Ovídio, é como se você estivesse lendo as coisas, é como se tivesse um close na cena. Você consegue observar a cena da transformação. A transformação em Licaon se dá quando ele tem essa ideia. A híbris, né, essa desmedida, aparece na hora que ele tem essa ideia de já servir o humano, né, a carne humana. E a gente precisa lembrar que nesse momento, na cultura grega, servir carne humana é o que tem de mais abominável. Seguida essa situação de transformar Licaon, Zeus conclui que a humanidade realmente não é essa humanidade que ele queria. O humano realmente é deplorável. E ele resolve inundar a tudo e fica um casal de fora. O casal é Deucalião e Pirra. O que é muito interessante aqui é que Zeus tem o raio. Então seria muito natural pensarmos num mundo destruído pelo fogo. Mas existia uma profecia antiga de que o mundo, se tivesse o contato, né, desse fogo com o éter, as coisas iriam acabar, e a ideia de Zeus não era essa. A ideia era de reconstruir. E existia esse casal pio. Pio no sentido de piedoso, pio no sentido de temente, não só na ordem de temente como a gente entende hoje, mas num lugar onde que acredita e tem uma reverência a esse lugar divino. Talvez essa reverência que faltava a Licaon quando resolve servir a esse divino carne humana. E esse casal é salvo nesse dilúvio onde tudo perece. Esse casal é protegido. O que é muito interessante aqui são as metáforas que estão sendo contidas na cena mítica, né? É aquilo que se desfaz pela água e aquilo em nós que é transformado em sua própria essência. Licaon é transformado naquilo que ele é, né? E quando a gente pensa numa metamorfose, é uma transformação na ordem radical das coisas. E aí a gente pode, seguindo aquilo que a gente também desenvolveu até aqui, né, que a mitologia vai entregar assim meio que um manancial de imagens, de fenômenos, de uma dinâmica psíquica coletivamente vivida e experienciada, e ratificada no mito, relembrada, rememorada no mito. O que a gente pode, o que a gente traz aqui como vivência, né, que aparece aqui nos meus devaneios nesse momento, a lembrança de uma pessoa que eu conheci, que por causa de um burnout
no trabalho, na hora que falava só conseguia emitir sons e não formar frases mais. E entrava numa agonia com isso, como talvez Licaon entrasse com os urros. Ou quando foi fazer uma palestra, se sentia como se estivesse emburrecendo. Quantas pessoas devem ter sentido isso dando aula e tal. E o que... E como Maria falou, né, fala-se de uma época em que o humano sentava à mesa dos deuses. Em algum momento nós sentamos à mesa dos deuses? Quando é que nós sentamos à mesa dos deuses, né? Quando é que nós tivemos um lugar dentro do que é tratado como potência, e nós habitamos com essas potências sagradas, e tivemos lugar ali, né? Tivemos lugar ali e nós violamos isso de alguma maneira. O que nós entregamos para essas potências quando nos aproximamos delas? O que nós entregamos a essas potências que de alguma maneira profana, que de alguma maneira ofende ou traz algo para a ordem do animalesco, né? E aí existe um retorno que é vivido como castigo, como punição, como perda, como uma metamorfose para algo que é da ordem daquilo que nós entregamos, o animalesco, né? Então é assim que nós poderíamos vivenciar as imagens que a mitologia nos entrega, né? Como diz o Joseph Campbell, como um grande sonho coletivo da humanidade. Eu fico muito encantada com um dos mitos que abre, né, a obra de Ovídio. Ele está trazendo a psicologia da água, né? Estamos falando de um divino que desce à Terra e que observa que as coisas estão realmente muito animalescas, que o divino não é mais recebido, nós não postamos o que é divino para nós, é o melhor que temos. Esse casal é muito pobre, Deucalião e Pirra, que foram salvos no dilúvio, é muito pobre, mas na hora que aquilo se apresenta como um divino, como algo sagrado, eles são pios, eles acreditam. E eles têm a tendência de apresentar, de servir à mesa deles o que melhor eles tinham, que era um ganso. E esse ganso correspondia para esse casal com o protetor da casa. É o que a gente teria hoje como um cachorro. Era o ganso deles. E nesse momento Zeus fala, não é necessário, guardem o ganso. Então, olha que interessante esse casal ser escolhido para repovoar essa terra. E é interessante que quando esse dilúvio termina, e aí Têmis é consultada como um oráculo, e meio que menciona para eles largarem as pedras, né? Largarem o corpo da terra, que algo seria dado a partir daí. É a partir desse movimento que o primeiro humano surge, que chamam de Heleno, né? E Heleno vem dessa união com Eros. Então, esse casal que é escolhido para ser protegido do dilúvio dá origem ao primeiro homem que vem dessa presença de Eros, né? E um casal que entende o que é a presença do sagrado, que serve à mesa do sagrado, banqueteia o sagrado com o que entende melhor. Essa metamorfose de Licaon nos coloca também em contato com aquilo que é bestial em nós. Olharmos para esse espaço animalesco, feroz, capaz de dilacerar, capaz de trucidar, que questiona, que não tem fé, que não confia, o fiar com, na hora que... Imagina, se o tempo é dividido num tempo cronológico, que é onde nós aqui, na maior parte do momento estamos, né? Eu diria até que não é que questiona, talvez que invalida. Que invalida. É da ordem da invalidação, porque, né? Quem questiona e aguarda a resposta. Mas Licaon parece que não queria resposta alguma. É uma invalidação, né? Licaon, eu sinto que Licaon conversa ali com Tântalo no lugar onde ele não crê na onisciência do divino.
ele não crê. Então, cometem os dois o maior dos atos falhos, né? Tanto que os castigos dos dois são castigos terríveis. Licaon vira lobo, Tântalo, que era um filho de Zeus, é enviado para ficar naquela situação de ter comida e não poder comer, porque quando levanta a cabeça, os ramos de fruto sobem, e quando abaixa a boca para beber, a água se esvai, né? Então, é aquela situação de abundância, mas que não alcança ele. Então, isso parece ser o castigo daqueles que questionam uma certa onisciência. Mas, como Alexandre diz, é pior do que o questionar. É o invalidar. E voltando para a história de Licaon, me chama muito a atenção de que as coisas se reorganizam através da água. É como se a gente estivesse realmente observando, já na mitologia, essa inteligência de que as coisas precisam dissolver. E isso é um antigo ditado alquímico, né? Que antes de qualquer coisa tudo precisa virar água. Então parece que é isso que a mitologia nos entrega. Quando nós estamos muito fixados em algo, quando estamos muito fixados talvez no porquê isso me aconteceu, algo precisa se dissolver e a gente poder reconstruir, coagular em um novo formato a partir dessa pergunta que nos coloca numa outra via, né, de acesso. Não é o porquê isso me aconteceu. Onde será que eu chego com isso? Será que é uma busca de culpados? A patologia, ela parece que encerra em si uma fixação. Há um enrijecimento, há uma fixação em torno de algo, né? E essa cristalização, essa fixação, ela parece que precisa ser dissolvida, né? Ela precisa readquirir fluidez. Então, assim, em cima dessa maneira de viver a cena mítica, é que nós gostaríamos de deixar essa proposta de que pudéssemos observar essas cenas antigas, né, que parece que aconteceram há milênios, mas que estão sendo vividas e reimaginadas, a nossa revelia todos os dias, trazendo o mitológico como uma linguagem da alma, porque a alma se expressa, ela flui entre essas cenas míticas, nos convidando a descristalizar aquilo que temos como uma ideia preconcebida das coisas e nos convidando a devanear, a reimaginar, a colocar num lugar mais fértil, um lugar que possa trazer algum sentido e significado, aquilo que vivemos como castigo. Será que aquilo que estamos vivendo como castigo de fato é? Ou é um convite para recolocarmos na nossa vida, nos colocando na possibilidade de auferir alma, almar as experiências, para que elas possam nos abrir alguma coisa, entregar as pérolas, né? Nós separamos alguns mitos muito interessantes para conversarmos, para digredirmos, né? Onde a gente pode observar castigos, aquilo que vivemos como castigos em diversas ordens, inclusive naquele lugar daquela mãe que se acha a mulher mais próspera da terra, porque teve diversos filhos, e nisso há um castigo onde ela se vê do dia para a noite sem filho nenhum. O castigo de ser muito bela, né, onde a beleza é castigada, porque a gente precisa se lembrar de que os deuses nos invejam pela mínima coisa. Imagine quando temos uma beleza que compete com Afrodite. Então separamos alguns mitos muito interessantes para a gente bater esse papo, né, onde o mito é vivido na narrativa da cena mítica, mas sempre trazendo esse lugar profundo, simbólico, imaginal, para que ele encontre onde fluir no dia a dia, né? Lembrando que, como Antônio Damasio diz, a imagem é o principal veículo da informação no cérebro, que tudo se torna imagem, seja não só o que é captado pelos olhos, né, mas também cheiro, né, o olfato, os sons, o tato, as sensações viscerais internas, tudo se torna imagem. A imagem é o principal meio de circulação da informação, né? E o Jung vai dizer que a psique é essencialmente imagem. Então, uma forma de nós acessarmos, uma forma de aparição do que se passa
a nível inconsciente, do que se passa a um nível sensorial e afetivo, a primeira forma de aparição é a imagem, né? Aparece como imagem aquilo que a gente ainda não consegue colocar em palavras, e nós podemos utilizar o manancial de imagens coletivas dos mitos como meios de acessar a imagem de nossa própria dinâmica psíquica particular. É isso aí. Então hoje a gente fica por aqui e convido vocês a entrar nesse mundo mitológico imaginal, na abordagem junguiana, mas também na abordagem arquetípica, e que possamos utilizar o cenário da mitologia para a gente reimaginar o que a gente está vivendo como castigo.